Oi, pessoal! A última de 2022. E para a gente entrar em 2003 assim, maravilhosamente bem, eu escolhi O Milagre. O filme está na Netflix e ficou muito tempo entre os 10. Tá um pouquinho atrasadinho fazer, mas vale a pena. O Milagre, ele é baseado no livro de mesmo nome, Milagre, da autora Emma Dunoyer. Ela escreveu também o livro O Quarto, que acabou virando o filme O Quarto de Jack. Ganhou prêmio de roteirista e tudo mais. Então, ela é uma excelente escritora e ela escreve tipo que a gente chama de romance de ficção histórica, né? Romance por ser um livro e ficção histórica porque é uma ficção, mas baseada em fatos que aconteceram realmente na história do mundo, né? O que ela tá pegando aqui? Ela tá pegando uma garota na Irlanda, que nessa época era só Irlanda, não era Irlanda do Norte e República da Irlanda, e vivia debaixo ainda das asas da Rainha Vitória nesse período, 1800 e pouco, e essa enfermeira, ela é chamada para fazer só a verificação, só o acompanhamento, só para ficar de olho numa menina que já está há uns meses lá nessa cidade da Irlanda, sem comer. Ela diz que ela vive do maná de Deus. Junto com ela, para essa observação, tem uma freira católica. A Irlanda, essa parte que ela está, é muito, muito católica. Ao contrário da Inglaterra, que tinha a outra religião, anglicana, eles não, eles eram muito católicos. E ela se encontra, quem chamou ela e a freira para observar, é só para observar que a menina, e assim, comprovar se ela vive ou não de maná. Então, para observar, quem contrata é o médico da cidade, um senhor da mercearia e um latifundiário, que é onde a família vive, e mais um juiz da cidade. Isso daí é muito importante. A gente pensa que não, que passa desapercebido, passar por trás, né, da história, porque a história ela foca bastante no relacionamento dessa enfermeira com a menina. Então as duas estão, ela começa a conversar mais com a menina e na observação dela, ela não fica só sentada sem conversar. Ela começa a perceber que não, para eu observar se realmente ela está sobrevivendo sem comida, eu tenho que conversar e ela tem que ficar sozinha, eu tenho que passear com ela e tenho que conversar com ela. E o livro também é muito interessante, porque você já vê no início do livro, você vê que ela coloca assim, que ela chega lá na mercearia, que é onde tem o quarto que elas vão dormir, né? E ficou esperando a comida. Quando a moça finalmente trouxe a bandeja, a freira começou a rezar alguma coisa e a Líbia deixou para lá. Um estranho sortimento de pratos. Tinha pão de aveia, repolho, um tipo de peixe. Só. Aí ela fala: eu esperava que houvesse batatas. Libby disse à garota: vai esperar por elas mais um mês. Ah, então Libby entendeu porque essa era a estação da fome na Irlanda. As batatas só seriam colhidas no outono. Tudo tinha gosto de turfa, mas ela tratou de limpar o prato. Desde Scutari, onde as rações das enfermeiras eram tão escassas quanto as dos soldados, ela tinha descoberto incapaz de desperdiçar uma garfada sequer. Muito bem, então aqui já no começo
ela dá, né, a autora dá pra gente toda a linha que deve seguir, que a gente tem que ter, tanto no começo, tanto no filme, que a linha que a gente tem que ter de raciocínio, tanto para o filme quanto para o livro, porque os dois são iguais, a única alteração é no finalzinho, mas também não é uma alteração que vai mudar coisas de conteúdo e de final. Você tem que manter a história na cabeça. A história do mundo, a história da Irlanda e por que é tão importante para essas pessoas que estão lá saber se a menina realmente é um milagre ou se ela está enganando todo mundo. Então, agora vai chegar a parte da explicação histórica. A grande família da Irlanda. E então, eu não sei se vocês não gostam, mas eu adoro. Vamos lá, a nossa explicação. A Inglaterra, como a maioria dos países do mundo, vivia da agricultura. O rei havia distribuído terras para a aristocracia há muitos anos atrás. É o tipo que a gente conhece, né? Duques, condes, viscondes e etc. Esses, por sua vez, só entendiam de gastar o dinheiro. A plantação e colheita nas suas terras eram feitas manualmente pelos plebeus que moravam nas pequenas casas como colonos. Ficavam com uma pequena parte do produto e ainda pagavam aluguel por morarem lá. Os donos da terra vendiam a colheita, não reaplicavam o dinheiro na terra e gastavam em luxos para manter as aparências. Mas a Inglaterra vivia em guerra o tempo todo. E de 1707 a 1922 foi uma atrás da outra. Sendo que o século XIX, esses 1800, foi abalado não só financeiramente pelos impostos para manter o Estado e os soldados, como também pela ignorância da aristocracia, que não usava a terra em sistema de rotação de colheita e plantação. E para piorar, o século XVIII foi o século mais frio e mais chuvoso da Europa. Então, muitos países da Europa passaram fome, tiveram esse sistema de passar fome. França, Bélgica, Holanda, muitos deles tiveram essa situação. Agora, a melhor ideia da Inglaterra foi pegar as terras da Irlanda, as plantações. Lá era o mesmo modo da Inglaterra. Tinha os grandes latifundiários, que tinham seus colonos, que também plantavam para os latifundiários, entregavam a colheita para eles. Tinha um pedaço de terra para eles, que eles podiam plantar também, muito pequena, que era baseada em plantação de batata, e tudo mais que eles plantassem de diferente ia para o latifundiário. Deus do céu! Os irlandeses não confiavam, logicamente, nos ingleses, e os ingleses também não confiavam nos irlandeses. Então, aí fica um pouco difícil, né? Já o governo achando que era tudo exagerado, os que aconselhavam a rainha amenizando isso, o que foi? Né? O parlamento começou a tomar essas medidas. A primeira, eles resolveram enviar um pouco de dinheiro para os latifundiários, veja bem, para eles conseguirem plantar os seus produtos. Eles plantavam ou era o povo que plantava? Ah, eles sabiam cuidar da terra? E aí? Então nós vemos para onde foi parar esse dinheiro. Tudo bem. Em segundo, era manter o resultado dessa colheita no país. Então, ao invés de eles ficarem pegando o trigo e pegar tudo mais, eles iam manter toda a colheita da região nela mesma, copiando o sistema da Bélgica, porque a Bélgica também teve esse problema com a batata e fez isso, não vamos exportar mais alimentos, vamos ficar com os alimentos para nós, e o nosso povo não pode passar fome. Só que lá não dava mais nada, não tinha quem plantasse, estava muito ruim. Então, até isso, mostrar um resultado e a aristocracia pensar, não, ok, eu não quero mais rebeliões, eu não quero que ninguém fique aqui me atacando, eu não quero mais ninguém morrendo.
eles tiveram muito tempo para fome. Ele não ajudou em nada, e quem pôde, que ainda tinha alguma força, emigrou, foi para os Estados Unidos e para o Canadá. 250 mil pessoas só em um ano desse período da Grande Fome foi embora. E também esses que foram embora calculam, né? Tem lugares, tem fontes muito diferentes. Diz que praticamente 1 milhão saiu, em um ano 250 mil. Tinha 100 mil pessoas indo para o Canadá. E esses que estavam indo para o Canadá acabaram morrendo também no barco, porque já tinham saído da Irlanda com fome. E aí morriam nos navios. Pois é, pessoal. Então, daí já dá para a gente perceber que as coisas foram dessa forma justamente para comprovar, tanto para a Inglaterra como que para o povo irlandês lá ou da região, o que dava para ser feito. Não posso dizer, porque senão acaba virando um spoiler tremendo, né? Mas que poderiam sobreviver de maná, que haveria uma outra forma das pessoas não morrerem de fome, que teria uma chance, que seria um milagre, que é o que todos estão esperando, na verdade, um milagre. Essa história é uma história de criar vínculos, né? Não digo só de sororidade, né? Entre as mulheres, porque a enfermeira sente que também que a menina está passando por uma situação em que, se não fosse mulher, ela seria melhor tratada. Eu estou falando tudo assim engasgado, porque eu não quero soltar spoiler, aí é ruim, né? Mas falando, esse filme é sobre amizade, sobre humanidade e sobre empatia. É isso. A pessoa colocar a sua própria vida, a sua profissão e o que ela acredita, na verdade, em prática, independente de nacionalidade ou de religião ou de sexo ou de qualquer coisa. Foi o que essas duas personagens fizeram. A enfermeira, ela é assim fundamental nesse processo. A atriz que fazia a enfermeira, eu não lembro o nome dela, mas ela fez Lady Macbeth. Deixa eu ler que fica mais certinho. Olha, Florence Pugh, ela fez Lady Macbeth. A Viúva Negra foi ela, gente, disse Viúva Negra. E Adoráveis Mulheres. E aquele horrível do Midsommar. Gente, ela tá com uma interpretação perfeita, muito bem feita, de uma enfermeira inglesa daquela época, anda toda durinha, faz tudo assim, tudo tão certinho e tudo mais. Eu indico também para vocês, se vocês gostaram dessa parte histórica, em 1992 foi lançado um filme que chama Um Sonho Distante. É com o Tom Cruise e a Nicole Kidman. E também trata dessa parte. Eles saem da Irlanda, fugindo dessa parte dos lavradores com os donos da terra e da fome, e vão para os Estados Unidos. Ela, filha de um latifundiário, e ele, filho de um lavrador. Então, metade do filme é os dois tentando se entender nessa diferença de classes, e a outra metade do filme é eles participando de uma corrida que foi feita nos Estados Unidos, essa corrida para o oeste. Quem conseguisse chegar nesse ponto ia ganhar uma terra. Então, esse filme é dessa parte aí. E também tem um documentário que chama Alice. Na verdade, fica assim, quando você lê, parece Elis,
que é o nome da ilha de Ellis, que recebia os imigrantes, fazia triagem, fazia limpeza de quando eles saíam dos navios, né, raspavam cabeça, fazia limpeza. Se era alguma moça que vinha a encontro do seu marido nos Estados Unidos, que vinha da Inglaterra, ao encontro, eles ficavam com ela lá, para dar tempo dela se arrumar e o marido aparecer para buscar. A ilha fazia essa triagem. Ela hoje está aberta à visitação, e aí quando você passeia por dentro dela, você vê tudo o que acontecia com todas as pessoas que vêm. Não era feita a triagem antes, começou a partir de um certo período, né? Justamente por causa da quantidade de pessoas que chegavam lá, ou fugindo da fome, ou fugindo de ser presos, todo modo de fuga e todo tipo de pessoas. Boas ou más, com boas intenções ou com más intenções. E aí tem um livro, que também virou filme. Esse aqui, ó, Gangues de Nova York. Vocês lembram do filme com o Leonardo DiCaprio? Gangues de Nova York? Esse daqui, que eu tenho... Ele tem a introdução do Jorge Luiz Borges. E aí ele faz uma explicação, antes de começar a história, justamente das 5 pontas, né? E das gangues, como é que elas foram se formando e tudo mais. Uma explicação de como era a Manhattan que essa história, que esse romance ficcional histórico também se enquadra, né? E ele dá a seguinte explicação, que naquela época os irlandeses eram a maioria. 3.435 famílias irlandesas. O outro número seriam os italianos, com 416 famílias. E 167 famílias de nativos americanos. 73 famílias que chegaram recentemente da Inglaterra. Então você vê a quantidade de pessoas naquela época era justamente, né, da Irlanda. E ele diz aqui também que começou a ficar muito cheio, né, lotado isso, no período de 1840. As mudanças no distrito foi de 1820 a 1840, sendo que em 1840, bum, deu o boom e estourou. O livro ele é bom porque o escritor ele foi buscar fontes e as ilustrações são de jornais da época, então ele fez uma pesquisa assim muito detalhada e fazendo essa história maravilhosa que é a Gangues de Nova York. Se vocês tiverem condição de assistir esse filme, ele é muito bom. E ele quer mais da Irlanda? Tem o filme também na Netflix, O Irlandês. Dá também para você dar uma procurada. Eu vou pôr na descrição todos esses que eu andei comentando e onde dá para assistir, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse nosso último de 2022, que deixem seus pensamentos flutuando nesse milagre, que consigam pensar no que essa situação de fome e miséria pode causar nas pessoas, e que também pensem num milagre para 2023, que é o que a gente está pensando e querendo e esperando desesperadamente. O livro também vai estar lá no nosso canal do YouTube, não se esqueçam de passar por lá e dar uma olhada nisso, no nosso livro também. E tchau! Feliz 2023!